esse negócio de ver o futuro, de ver o que vai acontecer, realmente funciona? Isso é verdade? E se funciona, como é que funciona? Como é que alguém olha pra algumas cartas e consegue enxergar pessoas que vão chegar na tua vida? De repente você vai lá e realmente as coisas acontecem como que a pessoa falou. Como é que isso funciona? Como é que é o mecanismo? Qual que é o fundamento disso? Tarô, baralho cigano, baralho não sei o que. É o que? Serve só pra isso? Pra dar conselhos? Pra ler futuro? Pra que serve tudo isso? Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que é esse negócio todo de forma simples e fácil. Coisa a se entender é como é que é possível, através de algumas cartas, ler o futuro, né? Como assim? E é realmente o futuro? Porque às vezes você lê acontece, às vezes você lê não acontece. Como é que funciona isso? Então, primeira coisa, a gente tem que pensar no tempo. O tempo não é uma linha reta. Segundo os grandes mestres espirituais, é uma espiral. Quer dizer que se você sair do ponto quântico que você está localizado agora e olhar a espiral de fora, você vai conseguir ver o que está acontecendo, quais são as possibilidades e probabilidades do que pode acontecer na espiral de cima. Não, peraí, parou, Lucas, não, parou. Você ia falar de baralho, já foi falar de tempo e espaço, falando de espiral de cima e embaixo. Ah, não, ponto quântico. Não, na boa, não, aí já ficou difícil demais. Calma lá, vamos fazer o seguinte, pra facilitar, vamos substituir essa espiral por um apartamento, por um prédio. Imagine um prédio de infinitos andares, tanto pra baixo como pra cima, é infinito, é um prédio com infinitos apartamentos. Porém, o nosso presente é um único apartamento. Nós todos estamos nesse apartamento. Porém, nós podemos lembrar dos apartamentos abaixo que nós passamos, mas nós não temos acesso aos apartamentos de cima. Temos acesso só àquele andar, só àquela área. Então esse é o presente. Você consegue lembrar do andar de baixo porque em algum momento você passou pelo andar de baixo, mas o andar de cima você não consegue acessar e você não tem como enxergar, você não sabe o que acontece. Porém, contudo, imagine que você tem um amigo espiritual, um mentor espiritual ou mesmo a sua própria presença do eu superior tem a visão do apartamento todo, então consegue enxergar fora do tempo, todos os apartamentos de cima, todos os apartamentos de baixo e ver o nosso apartamento onde a gente está. Ou seja, eles conseguem enxergar além do tempo e espaço, conseguem enxergar de uma dimensão acima da nossa. Então eles conseguem olhar a probabilidade das coisas que podem acontecer. Então quando você utiliza das cartas, você se conecta com um mentor espiritual ou com o seu eu superior e eles te comunicam através de símbolos quais são as probabilidades diante da vida daquela pessoa. Peraí, Lucas, se você vai enxergar a probabilidade do que já pode acontecer, então quer dizer que a gente vive num determinismo eterno, tudo é pré-determinado, tudo acontece no tempo que tem que acontecer porque é tudo determinado? Não, parou, peraí, tem que explica direito isso aí. Não exatamente, nada é determinado, na verdade, eu determino o meu futuro diante as minhas atitudes no agora. Então o que acontece? Quando, né, um cartomante, um tarólogo, alguém que trabalha baralhos, seja qualquer tipo, seja baralho cigano ou mesmo tarô clássico, a pessoa ela vai se conectar com uma força espiritual que vê o tempo de fora ou com o seu eu superior, que vai passar para a mente dele de forma telepática a tradução das possibilidades da vida da pessoa que está sendo atendida aí através de um alfabeto simbólico que pode ser as cartas dos baralhos oraculares. Perceba que interessante, né? O eu superior, as forças espirituais se comunicam de forma telepática, então é uma mensagem. E por que não pode ser levado ao pé da letra as previsões? Porque é isso que são previsões, possibilidades, assim como nós temos as pessoas, a mulher do tempo, o homem do tempo, não prevê aí, devido às condições atmosféricas, se vai chover, se vai fazer sol, se não é assim? Da mesma forma, nós que trabalhamos com os oráculos, com os baralhos, seja ele qual for, nós também fazemos as previsões diante aí as condições, tempo, espaço, né, das espirais do tempo, com essa comunicação de forma sutil. Então perceba que interessante que tudo tem um fundamento, não é do nada, e é por isso que você não pode acreditar piamente, é por isso que às vezes acontece e às vezes não, porque são probabilidades. Quer ver um exemplo? Nostradamus era um cara que
acertou algumas coisas, errou várias. Por quê? Porque ele, por si só, ele era clarividente. Ele enxergava além do nosso plano dimensional. Então ele enxergava outras realidades e, por consequência, também ele tinha esse olho de Tandera. Visão além do alcance. Para enxergar além das linhas temporais. Então ele via as possibilidades, as probabilidades, enxergava possíveis guerras, possíveis conflitos, e ele falava e mandava as profecias dele. Só que são probabilidades, por isso que algumas de fato aconteceram, outras não. E para ler o futuro, para fazer essas previsões, muitas pessoas tentam aprender a usar o tarô memorizando o significado de cada carta em um livro ou aprendendo um conjunto de correspondências que funciona como um código gramático arquetípico, de forma mais racional, né? Criando todo um sistema racional específico de que cada carta essa aqui é isso, se sair essa carta quer dizer isso aqui, se sair a outra quer dizer aquilo ali. Já outras pessoas já trabalham de forma intuitiva, né? Se conectando aí de forma mais consciente com uma egrégora espiritual, uma força espiritual que vê ali do tempo e espaço, ou mesmo uma pessoa que é mais mediúnica, que tem mais uma sensibilidade mais forte, ela se conecta ainda mais forte com o eu superior e ela mesma consegue às vezes olhar para as cartas e enxergar realmente aí probabilidades do futuro daquela pessoa, a um nível tão forte de conseguir enxergar traços e características de algumas pessoas que podem realmente aparecer na sua vida. Então é muito curioso tudo isso. Então nessa ampla área aí de ler o futuro, fazer previsões, nós temos dois grupos, né? Aqueles que são mais racionais, que estudam meticulosamente cada símbolo, cada arquétipo, estuda tudinho, tudo certinho para decorar, né, algumas cartas e saber quase de forma matemática cada cartinha, uma é isso, outra é aquilo, de forma muito precisa, de forma muito corretinha, e o outro que se entrega mais para a intuição, que às vezes nem estuda direito nada, só vai lá, joga as cartas e se conecta, né? A gente tem esses dois grupos. Vocês já sabem que o que eu acho disso, que eu sempre falo que o equilíbrio é sempre a melhor opção. Então, peraí, você quer dizer que os baralhos, eles só servem realmente pra ler futuro, pra falar se quem vai casar com quem, pra ver a noiva, se vai pra ver linha dentro de tempo e espaço, apartamentinho que não dá pra acessar, essas coisas, tudo legal. Então é só isso, eu pergunto quem eu vou casar, com quem que eu vou namorar, se eu vou fechar negócio, é só isso, tarô, é? Negativo, os baralhos oraculares, eles são muito maiores, eles são literalmente livros vivos, de formas pensamentos, um portal para autoconhecimento, são fascinantes. Peraí, o que? É livro vivo de forma de pensamento? Pelo amor de Deus, o que é isso? Explica, pelo quê? Pra você que não sabe o que é uma forma pensamento, tem vídeo aqui no canal sobre, tá bom? É o vídeo anterior a esse, aliás, que eu falei sobre formas de pensamentos em filme de terror, formas de pensamentos no sentido geral, é muito interessante, dá uma olhada lá que você vai entender melhor o que eu tô falando aqui, beleza? O poder dos baralhos oraculares vem do fato de que eles se comunicam com imagens, da mesma forma que o eu superior da pessoa se comunica e da mesma forma que um sonho atua. Como as imagens do tarô são altamente simbólicas e arquetípicas, podem ser consideradas uma espécie de escrita com desenhos, como os hieróglifos egípcios. As cartas então podem ser usadas por nosso eu superior ou por uma entidade espiritual para comunicar ideias e descrever eventos. Se pensarmos no eu superior como nossa parte espiritual mais sábia, que também podemos chamar de alma, os baralhos oraculares podem ser considerados hieróglifos da alma. Assim como um dos grandes nomes do tarô, o Arthur Edward Waite, né, um dos criadores do tarô mais famoso do mundo aí, que é o tarô do Rider-Waite, né, desenhado pela Pamela Smith, ele mesmo disse em um dos seus livros, The Pictorial Key to the Tarot. O verdadeiro tarô é simbolismo, não fala outra língua e não oferece outros sinais. Dado o significado íntimo de seus emblemas, estes tornam-se uma espécie de alfabeto que é capaz de combinações indeterminadas e faz verdadeiro sentido em todas elas. Então percebam que interessante, né? Os baralhos, eles não tem algo fixo, não é um símbolo fixo, é só esse símbolo e pronto, acabou, é isso e ponto, né? Como se fosse uma matemática, o 2 mais 2 é 4. Não, é algo muito mais profundo e abstrato. É que o que acontece? Nosso eu mais racional, toda hora tenta lutar contra a abstração e ele quer tirar uma interpretação baseado aí num senso lógico, numa matemática. Por isso que nós temos aí que regrar, aí equilibrar, ter uma temperança entre a nossa razão e a nossa intuição, para que possamos devido, é claro, a estudos, mas também a própria entrega do meu ser para aquela experiência mística de conexão com as cartas, com os baralhos, com esses portais vivos maravilhosos, ou com o meu eu superior, aquela experiência, eu possa me conectar e juntar
tudo em uma coisa só. Sabe aquele ditado? Estude tudo, mas quando for ali atuar, esqueça tudo que estudou e se entregue para o processo de conexão. Porque dessa forma você vai fluir, você não vai precisar ficar lembrando de forma muito técnica, porque já vai estar em você. Você não vai lembrar, você vai saber dentro de você. Então é muito além de decorar cartas, é você entender dentro de você, sentir isso. Então é aí a razão internalizada pela intuição. Não, mas espera aí, Lucas, mas sim, legal, intuição, razão, mas agora tá confuso, porque então quer dizer que se eu pegar uma carta, tiro uma carta, leio a carta e falo, bom, eu tô lendo que é uma coisa, só que ela não pode ser uma coisa, porque pra você essa flor vai significar, por exemplo, viagem, e pra mim pode significar arroz com feijão, almoço. Ah, Lucas, aí é difícil, né? Porque que acontece? Vira um caos simbólico, aí cada um interpreta do jeito que quiser, não, aí fica uma loucura, não faz sentido. Mas a questão não é a pessoa interpretar do jeito que ela quiser e dar o significado que ela quiser pro símbolo. Aí já é um outro excesso, vamos colocar aí, é um outro desequilíbrio, é a pessoa pegar uma carta de forma insensível, né, de forma até um pouco racional aí, julgar que aquele símbolo pra ela é aquilo e ponto, e problema é de quem fala o contrário. Vocês estão entendendo? Não é isso também, porque sim, aí nesse ponto nós cairíamos no caos simbólico, porque daí se eu pegasse qualquer carta e falasse, pra mim isso aqui é isso aqui, e ponto final, já viraria um vício simbólico de você falar, esse símbolo, sei lá, o buquê de flores é só viagem e ponto final, ou mesmo uma teimosia da nossa parte, né, de querer interpretar da forma que quiser também, por dar uma desculpa pra não querer estudar um pouco aí do significado. Como eu falei, é necessário estudar. Vocês percebem, é sutil, entrar pelo caminho ali do meio é sutil. Porque que acontece, gente? Como é que é isso, né? Como é que é eu interpretar uma mesma carta que pode significar, vamos supor aí, né, viagem pra uma pessoa, mas pra outra significar aí, sei lá, desequilíbrio mental? Como que isso pode, né? Como? A chave para desenrolar essa dúvida é a seguinte: cada leitura oracular traz uma mensagem única para cada pessoa que o consulta, pois cada ser humano é um ser diferentemente único e complexo, é um universo, um mistério em si. Então, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, ao unir razão e intuição, sensibilidade e lucidez, teoria e entrega verdadeira, verão cada carta como um verdadeiro mapa dos infinitos estados da mente e enxergarão como os baralhos podem ser extremamente poderosos quando os usamos para compreender nosso eterno agora, para podermos construir nosso próprio futuro com as bases da serenidade conquistadas no presente eterno do hoje, por uma mente ousada e corajosa, disposta a observar, perceber e se atentar para suas próprias atitudes em cada momento deste dia, pois só hoje é o melhor dia da minha vida. O ontem é história, os amanhãs são como um mar de probabilidades latentes no poder de transformação de minhas atitudes e escolhas do eterno agora. Então percebam, as cartas são uma viagem nos reinos ocultos de nossa alma, uma viagem em que velejamos dentro dos traços e dos pontos, das curvas e das cores, das formas e dos volumes, das rimas visuais, uma viagem completamente simbólica, como uma bússola para compreendermos o alfabeto secreto de nosso coração. As cartas são espelhos de luz que refletem os eus flutuantes e desejantes, imersos no mar das incertezas das grandes encruzilhadas da nossa vida. Vocês percebem o quão encantador, quando nós olhamos para essas cartas, prestem atenção, vocês percebem uma vida, é como uma forma de vida sutil que nos envolve, é maravilhoso, é possível ir além de previsão de futuro e sim trabalhar para o autoconhecimento, para que eu possa enxergar a mim mesmo na minha jornada da vida. Então as cartas sim vão muito além de só prever futuro, elas em essência, na essência mesmo, elas foram preparadas, entregues à humanidade para que nós nos enxergássemos através dela, para nós enxergarmos todo o nosso estado mental, emocional, psíquico, racional, como estamos. Então essas cartas, elas traduzem nossas emoções muitas vezes que a gente não consegue, né, saber o que está acontecendo. Muitas vezes elas nos mostram detalhes, aqueles detalhes que faltavam para que nós percebamos no eterno agora, no hoje, aquilo que eu posso mudar para fazer o meu melhor, para daqui para frente estar mais equilibrado
em paz comigo mesmo e principalmente ter muito mais paciência. Paciência, na minha opinião, é a virtude mais preciosa que existe, é a mais desafiadora. Legal, Lucas, muito bonito tudo isso que você falou, poético, tudo mais. Você falou para os olhos que enxergam. Eu sou cego, eu não enxergo. Eu prefiro ver o futuro. Eu não lembro nem o que eu fiz, o que eu almocei hoje. No almoço de hoje eu nem tava prestando atenção no que eu tava comendo, porque eu tava prestando atenção no que eu ia preparar pra janta. Então eu já trabalho e saio aqui do meu corpo enquanto eu tô comendo pra ir olhar a espiral do tempo pra ver as probabilidades de janta. Então eu treino todos os dias inconscientemente previsão de futuro. Eu acho que eu me conecto com o meu superior pra sair do agora. Eu prefiro ficar vendo o futuro pras pessoas. É mais fácil do que esse troço aí de autoconhecimento, de olhar profundo. Pelo amor de Deus. Parece realmente ser algo muito complexo, mas interpretar as cartas como forma de autoconhecimento para ser um guia, uma bússola em nossa jornada é um olhar, mas é um olhar que nós precisamos apenas sensibilizar, precisamos ver o que será que eu olho quando eu presto atenção em uma carta, quais são as primeiras coisas que está contido ali diante da minha vista, mas às vezes eu não consigo perceber. Então você que tira carta ou que tem vontade de tirar carta, seja baralho cigano, seja tarô, e seja você só um curioso, mas tem interesse em tirar para você mesmo como autoanálise, eu tô lançando agora no Hotmart 7 aulas 100% online, totalizando 2 horas de conteúdo, onde eu abordo de forma introdutória, com a indicação de livros maravilhosos, este olhar sensível para com as cartas, como eu interpreto cada símbolo baseado nos estudos da teoria da arte, simbologia e filosofia. E eu falo o que eu enxergo, né, nas cartas, como que eu vejo através desse equilíbrio entre razão e intuição. Então não é um curso, são 7 aulas que eu fiz com o maior carinho aí pra vocês. Pra você que tem interesse em adquirir, tá aqui na descrição em 3 valores. Como assim, Lucas? 3 valores? Exatamente. Eu estou disponibilizando estas aulas por R$50, R$74 ou R$100. Você escolhe o preço que você quiser pagar. São as mesmas aulas, nada diferente. Lucas, então por que 3 valores diferentes? Porque estes valores vão ajudar aqui no canal. Então você que sempre se perguntou como que eu posso ajudar o seu canal, agora tem a chance de ajudar o meu canal e ainda adquirir um conteúdo super bacana. Vou deixar os 3 links de compra dessas minhas 7 aulonas embaixo na descrição desse vídeo, e aí você pode colaborar e ajudar o meu canal com o valor que você sentir no seu coração e que for do tamanho do seu bolso, mas de qualquer jeito você vai estar recebendo as 7 aulas com as mesmas qualidades excelentes que a pessoa que pagar R$100, 74, enfim, 50, não interessa. Esses valores são mesmo opcionais para que vocês possam auxiliar este canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja para adquirir essas aulas, sejam das aulas, lá no Hotmart tem uma área de comentário que vocês podem comentar lá, mas podem comentar nesse vídeo também. Compartilhem este vídeo para aquelas pessoas que não sabem muito bem como é que funciona a leitura de carta, né? Eu acho que vai ser muito bacana para essas pessoas. Deixa aquele like bonitão aqui, se inscreve no meu canal e também clicar no sininho para que o YouTube te atualize aí novos vídeos. Eu desejo a cada um de vocês uma maravilhosa jornada neste planeta escola maravilhoso. Te amamos de terra. Gratidão a todos. Até mais.